Nós seguimos a nossa vida, a nossa jornada, sempre tendo que tomar decisões. E nós sempre temos que ter cuidado com essas decisões que a gente toma, porque elas vão reger o nosso futuro, vão decidir muitas coisas no nosso futuro. E é por isso que a gente acaba tendo muito medo em certas decisões, escolhas que a gente tem que fazer. Eu acredito que você, assim como eu, e muitas outras pessoas que estão assistindo aqui esse vídeo, estão lutando contra algum tipo de medo na sua vida. E o medo nos atemoriza, nos atormenta, e o salmista Davi fala que eu não vou temer porque Deus está comigo. Todo esse tempo que eu fiquei ausente aqui no YouTube, posso afirmar para vocês que maior parte, a culpa de eu estar bastante ausente aqui, foi por causa do medo, de decisões que eu tive medo de tomar, de escolhas que eu tive medo de fazer, para poder estar aqui, para poder voltar a gravar, para poder falar mais sobre Deus, sobre nossa vida com Jesus. E o medo me paralisou. E claro que tem as questões também de problemas, né, que eu passei após, né, o nascimento do Anthony. Claro que não foi ele a causa. Graças a Deus, ele só trouxe alegrias para nós. Mas houve muitas mudanças, né, na minha vida do ano passado para cá que me atemorizaram muito, me afetaram muito emocionalmente e eu tive que buscar ajuda. Sim, eu tive que buscar uma ajuda psicológica com um profissional para que eu pudesse entender o que eu estava passando, porque as questões espirituais são questões espirituais, mas muitas vezes a cura emocional nós precisamos de ajuda, né, de profissionais que entendem um pouco mais daquilo que a gente não consegue expressar, daquilo que a gente não consegue nem entender. Muitas vezes, né, não conseguimos nem orar da forma certa para tentar resolver aquilo. E Deus deixou os profissionais de saúde, a medicina aqui para isso. Ele nos deu essa sabedoria. Mas tem uma coisa que eu aprendi com essa fase. Aprendi a como superar e vencer o medo. Claro que aí isso é um processo. Não é algo que tipo, uau, mas é uma jornada, é um passo de cada vez, é uma luta diária muitas vezes, de como você superar e vencer o medo para que você tome decisões e escolhas na sua vida que vão garantir uma pessoa melhor amanhã, um futuro melhor. Bom, o que eu posso dizer para você é que só existe uma forma de superar e vencer o medo, que é a fé. Só que o que muitos de nós precisamos entender é que a fé, ela não é baseada em possibilidades. Você precisa entender isso. Todos nós precisamos entender. Deus, ele quer que a gente viva de fé em fé em fé. Isso significa sermos constantes. Todos os dias nós temos que viver em fé. Muitas vezes o medo é realmente mais pior e atormentador do que se aquilo realmente estivesse acontecendo. E quando Deus nos diz para não temermos, não significa que ele está falando que nós não vamos ter medo. Na verdade, eu acho que isso é um aviso. Ter medo é um sinal bom, e claro, isso faz parte do ser humano como uma forma de defesa, mas a gente tem que conseguir vencer o medo trazendo ele a nosso favor, que a gente consiga fazer aquilo que realmente nós devemos fazer, tomar aquela decisão e fazer mesmo com medo. E o medo só pode servir para que a gente faça as coisas com mais cautela, com mais cuidado, coragem e, lógico, com responsabilidade. E isso é coragem. Coragem é fazer aquilo que Deus quer que você faça, mesmo que você tenha medo. Porque, afinal, ele diz, não temas, porque eu estou contigo. Então, se a gente usar a fé baseada numa possibilidade, isso vai deixar de ser fé. Existia, por acaso, alguma possibilidade de o mar se abrir para Moisés passar com o povo? Existia, por acaso, alguma possibilidade de Pedro andar sobre as águas? Mas a gente se questiona no meio dos nossos medos. Senhor, o que nós devemos fazer? O que eu devo fazer? O que eu posso fazer para te agradar? Bom, e as Escrituras falam lá em Hebreus 11:6, sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe, que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. O grande problema é que nós sempre queremos um sinal, nós queremos uma resposta, a gente quer sentir alguma coisa, ter aquele calafrio, sabe? Se a gente deve seguir um caminho, a gente quer que aquele caminho se torne verde, dando um sinal de que nós devemos passar. E sim, às vezes Deus nos dá alguns sinais e respostas do que a gente tem que fazer, mas a fé sempre vem primeiro. A fé, ela faz você tomar medidas ousadas. É incrível que as águas do mar não se abriram
enquanto Moisés não colocou o pé nelas. Pedro, para que ele pudesse andar sobre as águas, ele precisou primeiro dar o primeiro passo e pisar nela. Só que você viu que no momento em que ele sentiu medo, ele começou a afundar? Muitas pessoas estão com a vida estagnada, sabe? Porque elas baseiam a sua fé nas possibilidades, sempre esperando ter um sinal, uma resposta, sempre esperando coisas e situações perfeitas ao seu redor, esperando que tudo esteja a seu favor para que elas não sinta medo. E aí, assim, ela toma a decisão. Deus não trabalha dessa forma. É natural que a gente sinta medo. Mesmo quando Deus pede para que você faça algo que você não está vendo nenhuma possibilidade de que aquilo vai dar certo, você vai sentir medo. Porém, sempre acreditando em Deus. Você tem que acreditar. Nós temos que acreditar, porque isso é promessa. Ele tem um bom plano para você. Ele tem um bom plano para sua vida. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra, que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Deus está falando aqui que ele já te deu tudo isso. Só que você vai ter que ir lá buscar. Você vai ter que se livrar desse desânimo, desse desespero, dessa depressão e tomar uma atitude de fé. E lá no final, no versículo 9, fala assim: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então você precisa se apegar a essa palavra, você precisa acreditar e ter fé, porque Deus, sim, ele tem um bom plano para a sua vida. O que Deus quer de você é que você acredite. Claro que não significa que ele vai fazer exatamente como você quer, mas ele sempre surpreende e ele sempre sabe o que é melhor para nós. E não tenha medo, e faça, mesmo com medo, porque ele disse que vai estar com você. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!